Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa, sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da aquisição de alimentos, do armazenamento e do uso desses alimentos nas nossas residências perante essa crise, que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus. Então, nesse momento em que a ida ao supermercado ela está mais comprometida, a gente está precisando ter cuidados, na aquisição. Então, como que a gente pode fazer as nossas compras, guardar os nossos alimentos de forma com que ele não seja um veículo de contaminação dentro das nossas casas e que também a gente faça um bom uso para que não haja nenhum tipo de desperdício. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto hoje. Bom, para a gente começar, a gente precisa, quando pensamos em fazer compras, a gente precisa primeiramente de uma lista de compras. Então, é importante que a gente observe na nossa despensa, na nossa geladeira, todos os itens que nós vamos precisar comprar para evitar de ficar indo desnecessariamente ao supermercado várias vezes e evitar ficar se expondo neste ambiente. Então, nós precisamos de fazer esse deslocamento, mas que a gente se organize para isso, para que a gente vá a cada 15 dias ou até uma vez no mês apenas a esses ambientes. É importante também nessa ida ao supermercado a gente optar por horários que a gente sabe que vai ter um menor fluxo de pessoas. Então, horários que a gente sabe que tem mais gente, é bom a gente evitar, esse horário. Durante as compras, a gente precisa ficar atento à qualidade geral dos produtos, observar a data de validade, se a embalagem do alimento está limpa, se não tem nenhum problema, como a lata furada, rachada, lata estufada ou algum tipo de deterioração nessa embalagem. Observar se os produtos que são embalados secos, como farinha, macarrão, grãos, o arroz, se não está furado, se não tem a presença de carunchos. Se forem embalagens de vidro, se elas não estão trincadas, com vazamento, se não tem presença de espuma no líquido que está armazenado ou qualquer outro sinal de produto estragado ou deteriorado. Então, é importante a gente ficar atento a essas observações. Em relação aos alimentos resfriados, a gente precisa observar se eles não estão quentes, se eles não estão congelados, acumulando gelo, ou se eles não estão descongelando e quando se descongela e recongela, acontece a formação de camadas de gelo. Então é importante a gente observar isso, porque às vezes falta energia nos supermercados e aí esse produto acaba descongelando e depois ele é recongelado. Então a presença de água dentro das embalagens é um sinal de que esse produto pode ter descongelado e isso vai provocar uma perca da qualidade do produto final. Também é importante a gente observar o ambiente, que nós vamos fazer as nossas compras. Então, se ele está limpo, se ele está organizado. E aqueles produtos que são embalados em caixas de papelão, eles não devem estar com essa embalagem molhada, porque como é papel, se umidificar, vai umidificar o produto interno também. E isso é uma camada que vai ficar aberta para que bactérias, fungos tenham acesso ao produto e isso pode fazer com que esse produto tenha perca da sua qualidade. Outras observações que a gente deve sempre ficar atento é o fluxo durante as nossas compras. Então é importante que a gente deixe para escolher os produtos resfriados ou congelados por último. Por que isso? Para que a gente não mantenha esses produtos fora de temperatura por muito tempo, porque eles se estragam com muita facilidade. E a gente sempre deve exigir produtos de qualidade. Então, percebeu alguma alteração, sempre conversar com o gerente do supermercado, com o gerente da mercearia, que você está fazendo suas compras a respeito da qualidade desse produto final.
Em relação a produtos específicos, né? O que a gente precisa ficar atento? Então, vou comprar uma carne. Se essa carne for resfriada, seja ela carne bovina, suína, ou ave ou peixe, a gente precisa observar se for congelada, ela não deve ter gelo à sua volta, porque, como eu expliquei, se tem gelo em volta é sinal de que ele foi descongelado e recongelado, e isso não é orientado. É preciso observar também se ela está firme, com um cheiro bom e com a cor característica. Então, no caso da carne bovina, tem que estar avermelhada. A carne suína ou de ave, ela tem um tom mais rosado. E a carne de peixe, ela tem que estar clara, ela tem que estar firme. E é importante a gente ficar atento ao olho do peixe. Se ele for resfriado e você estiver comprando a peça inteira, esse olho ele tem que estar brilhante e vívido. Olho opaco é sinal de um produto que está armazenado há muito tempo, então não é um produto fresco. Em relação a frutas, vegetais e ovos, eles não podem estar amassados, rachados, furados, murchos ou podres, ou com presença de mofo, larva, algum tipo de inseto. E os ovos, eles devem estar limpos e a casca não pode ter rachadura. Então, é sempre importante abrir a cartela de ovos, olhar como que está lá dentro para depois colocar no seu carrinho. Em relação a leite, queijos e iogurtes, eles devem sempre estar dentro do prazo de validade e sempre ficar atento a como conservar esse produto após aberto. E são itens que precisam de uma atenção grande porque eles se deterioram com muita facilidade. As regras básicas. Então, fui lá no supermercado, cheguei na minha casa, como que eu vou armazenar adequadamente esses produtos para que eu também não desperdice nenhum tipo de alimento na minha casa e tenha que voltar mais vezes a esse supermercado. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer quando a gente chega do supermercado é higienizar as embalagens antes de armazenar na minha despensa ou na minha geladeira esses produtos. Então, eu vou higienizar como? Eu posso higienizar com álcool 70% e um pano limpo ou descartável. Existem aqueles panos que a gente chama de Perfex, que são panos descartáveis que a gente também adquire no supermercado. E a gente pode, se não tem o álcool disponível, eu posso fazer uma solução com água e detergente e fazer essa limpeza. Para o coronavírus, essa solução de água com detergente vai limpar. Algumas embalagens nos permitem fazer uma lavagem mesmo. Então, eu posso, as latas, as embalagens Tetra Pak, eu posso lavar em água corrente. Outras embalagens não são possíveis, então aí eu vou recorrer a só passar esse pano com álcool 70 ou com uma solução de água e detergente. É importante também a gente deixar as sacolas que chegaram do supermercado separadas para não misturar com outras embalagens ou até desprezá-las se eu não vou fazer o uso, porque como elas ficaram expostas, elas também podem ser contaminadas por esse vírus, né? A gente precisa, na hora de armazenar, organizar os alimentos por grupos em prateleiras ou em caixas, vai depender da disponibilidade de cada um na sua casa, né? Então é importante a gente colocar cereais, enlatados, todos separados. Os produtos de limpeza devem ficar de preferência em um armário separado ou em uma caixa separada, porque se ocorrer qualquer tipo de vazamento, isso não contamine os seus alimentos. É importante também, nos alimentos que vão ser estocados por mais tempo, eu observar a data de validade e organizar na ordem do primeiro que vem, se vai ser o primeiro que sai ou que vai ser consumido. Então, eu vou colocar os que vão vencer primeiro na parte da frente da minha prateleira e os que vão vencer depois na parte de trás. E uma vez ao mês é interessante a gente fazer a higienização desse local que eu armazeno os meus alimentos, seja prateleira ou sejam caixas, né, como eu já expliquei,
com uma solução de água sanitária. Isso para evitar a proliferação de mofo, de bolores e também de carunchos dentro do meu ambiente e eu acabar tendo novamente uma perda de alimento e nesse momento a gente deve priorizar o armazenamento adequado para a gente não ter desperdício de alimentos nas nossas residências. Aí armazenei todos os meus produtos secos na minha despensa, tudo certo. E a minha geladeira? Como que eu vou organizar a minha geladeira, né? Todo mundo acha que eu chego lá, eu armazeno e todo mundo já sabe como que funciona. Mas é importante a gente se atentar a 3 detalhes. Então, aqueles alimentos que estão prontos para serem consumidos, então embutidos, leites, ovos, que aquele alimento está pronto, eu vou pegar e já vou produzir ou já vou consumir, esses alimentos devem ficar na prateleira mais alta da minha geladeira, que não é o freezer, é a prateleira mais alta da geladeira. Então, eu vou colocar nessa parte queijo, iogurte. Na prateleira do meio, eu vou deixar aqueles alimentos, então, eu tô com uma carne que eu temperei, que eu vou usar no jantar, ou uma carne que eu vou usar no dia seguinte. Esses alimentos que a gente chama de semi-prontos vão ficar na prateleira do meio. Já aqueles alimentos crus que eu vou armazenar por mais tempo na minha geladeira, eles vão ficar lá na prateleira de baixo ou na gaveta. Algumas geladeiras têm gavetas, né? Por quê? Principalmente legumes, verduras, frutas. Se eu armazeno na parte mais alta, que é mais fria, eu posso provocar o congelamento e esse congelamento comprometer as características sensoriais do meu alimento. Então, pode mudar a textura, pode mudar até o sabor desse meu alimento. Então, por isso é importante eu armazenar na parte de baixo da minha geladeira. Então, armazenei os meus alimentos na geladeira, quanto tempo que eles vão durar, né? Então, vai depender do tipo do alimento. Então, se eu tenho uma carne resfriada na minha geladeira, seja ela temperada ou não, o frango ele dura em média de 2 dias, o peixe 1 dia e os frios em torno de 3 dias, que é o presunto, a mussarela, um queijo fresco ou mesmo a mortadela, o peito de peru. Mais tempo do que isso, é perigoso a gente consumir esse alimento porque ele pode estar contaminado com algum micro-organismo e isso pode também nos provocar uma doença transmitida por alimentos. E nesse período que nós estamos, qualquer comprometimento da nossa saúde vai diminuir a nossa imunidade e a gente pode ficar mais vulnerável à infecção pelo coronavírus. Então é importante a gente cuidar da alimentação também, para que ela não seja uma porta de entrada para qualquer tipo de doença. Em relação à manteiga, iogurte, esses alimentos, eles vão ficar armazenados na geladeira de acordo com a orientação do rótulo. Então, é importante a gente observar no rótulo que sempre vem orientando após aberto consumir em tantos dias e deve ser respeitado essa orientação. As sobras de alimentos prontos, então, fiz um arroz que sobrou e eu vou colocar na minha geladeira para eu consumir. Deve ser consumido no máximo de 1 a 2 dias. Então, eu fiz no almoço, eu posso consumir no jantar, desde que eu reaqueça esse alimento e tem que reaquecer por um todo. Então, eu coloco a minha panela no fogão, esse arroz tem que esquentar inteiro, a gente orienta a atingir uma temperatura em torno de 70 graus. No nosso ambiente doméstico, não é todas as pessoas que têm disponível, né, o controle dessa temperatura, então é importante deixar aquecer a uma temperatura que você perceba que vai queimar sua boca, que você tem que deixar esfriar para fazer o consumo. Os ovos, eles duram na geladeira em torno de 15 a 30 dias, então precisa avaliar essa qualidade. E o ovo, a gente dá a dica de sempre, vou fazer um bolo. Na hora de quebrar esse ovo, quebra num recipiente à parte, para ver a qualidade, para depois colocar junto com os outros ingredientes, para você não perder toda a massa da sua preparação.
Os doces, de uma forma geral, duram em torno de 3 dias na geladeira. Os enlatados, após abertos, também uma média de 3 dias, mas também é importante conferir a orientação do fabricante. O leite, em torno de 3 a 5 dias. Legumes, em torno de 7 a 10 dias, cenoura, batata, cebola, beterraba. E as folhas e condimentos, de 3 a 5 dias. Para que o armazenamento na minha geladeira seja eficiente e a minha geladeira não seja um contaminante do meu alimento, eu também preciso ter cuidados durante a sua higienização. Então, como que eu limpo a minha geladeira? Então, o primeiro passo é desligar a geladeira da tomada. Depois eu vou colocar todos os alimentos perecíveis, aqueles que vão estragar com mais facilidade, em caixas térmicas, para manter essa temperatura de armazenamento. Depois eu vou retirar as peças móveis e fazer a higienização com esponja, água e detergente neutro. Vou lavar mesmo, né, essas peças. O interior eu vou limpar com uma esponja umedecida e detergente neutro, então a gente não joga água dentro da geladeira, porque pode estragar, né, a máquina desse equipamento. E depois que eu terminei essa limpeza, eu vou fazer a desinfecção com álcool 70 de preferência ou com a solução novamente de água e detergente. Depois eu deixo secar naturalmente e passo um pano limpo, então pode ser até um pano de prato, desde que ele esteja limpo, ele foi lavado, foi passado, e aí eu vou fazer só isso com ele, não pode ser um pano que já esteja sendo utilizado para outras atividades, né, dentro da minha cozinha. Ou então o pano descartável, que é o Perfex, que seria o ideal, né? Mas se não for possível, pode ser um pano desde que ele esteja limpo para finalizar essa secagem e aí voltar todos os alimentos para dentro da minha geladeira. E o freezer? Como que eu faço com o meu freezer, né? Então, o congelamento, o freezer, nesse tempo onde a gente precisa, às vezes, armazenar por uma semana carnes ou até 2 semanas, né? É muito importante esse freezer estar organizado. Então, como que está o seu freezer? Ele está da forma organizada ou ele está desorganizado? Um freezer desorganizado, ele vai dificultar o nosso dia a dia, porque eu preciso, às vezes, tirar tudo do freezer para encontrar um item específico. E ele também pode comprometer a qualidade do meu produto, porque se eu não tenho uma identificação, eu não sei que dia que eu guardei, eu olho aquela embalagem congelada e eu não sei quando foi que eu coloquei ela lá dentro, então eu não sei se eu posso consumir ou se eu não posso consumir. Então é muito importante a gente seguir algumas regras no congelamento que a gente vai ver a partir de agora. Então, as regras básicas para o congelamento são sempre colocar etiquetas de identificação no alimento para justamente a gente saber o que é que está congelado, quando eu congelei esse alimento, para que facilite o dia a dia no preparo das nossas refeições. É importante a gente embrulhar e empacotar muito bem esse alimento, para que ele não tenha contato com a umidade, com o frio e estrague o alimento que eu estou armazenando. É importante também, por exemplo, eu vou armazenar uma carne moída. Eu comprei 2 quilos de carne moída e vou colocar no meu freezer. Não é interessante eu embalar um grande volume para pôr para congelar. Por que isso? Vai demorar para essa temperatura fria chegar no centro do meu alimento e isso pode até provocar uma deterioração da minha carne. E quando eu vou descongelar para usar, eu percebo que no interior ela já começa a apresentar uma coloração e um aroma de alimento deteriorado. Então é importante a gente congelar em pequenas camadas para que o congelamento seja rápido e eu mantenha as características higiênicas e sensoriais do meu alimento de forma adequada. É importante também a retirada do máximo de ar dos pacotes, porque a presença do oxigênio provoca algumas reações químicas e
físicas no meu alimento que podem também provocar a deterioração dele mesmo em congelamento. Os alimentos, eles devem sempre ser protegidos do frio por meio dessas embalagens, para também não provocar uma desidratação e na hora que eu descongelo eu tenho um alimento que perdeu totalmente as suas características iniciais. Então, como que eu identifico, esse meu alimento? Então, eu quero armazenar, eu posso colocar uma etiqueta ou então escrever com caneta que não seja removível com água, nessa minha embalagem. Então, é importante eu colocar o que eu estou armazenando, qual é o dia que eu estou fazendo esse armazenamento, então a data, que eu estou guardando esse alimento e até que dia que ele pode ser consumido, ou a validade, desse produto. Aí tá, eu entendi que eu preciso organizar, que eu preciso identificar, mas como que eu torno esse congelamento eficiente? O congelamento, ele é um processo muito interessante para o nosso dia a dia, porque os alimentos, quando são congelados, eles vão ficar armazenados e conservados por mais tempo. Mas alguns processos podem continuar acontecendo mesmo após o congelamento. Então, para que eu minimize o efeito desses processos bioquímicos, químicos e físicos, eu preciso reduzir a presença do oxigênio, então tirando o ar, e diminuir a presença da umidade. Então, tendo embalagens que barram a passagem da umidade para o meu alimento, para que eu tenha um congelamento adequado desse produto. E alguns cuidados também precisam ser tomados no congelamento em relação aos produtos que são congelados. Tem alguns alimentos que a gente não consegue fazer o congelamento, porque quando eu descongelo eu tenho um produto que alterou completamente as suas características. Então, como que eu sei disso? Quanto menos água tem no meu alimento, então quanto mais seco meu alimento melhor vai ser o resultado do meu congelamento. Quanto mais água, mais difícil vai ser o meu processo de congelamento. Mas a gente tem algumas dicas e algumas técnicas para congelar mesmo esses alimentos ricos em água de forma eficiente. Então, é sempre importante, nesse caso, a gente usar embalagens que sejam à prova de umidade. É importante eu evitar a flutuação de temperatura. Então, como que eu evito isso? Não ficar abrindo e fechando o freezer várias vezes, desnecessariamente, ou deixar a porta aberta, porque aí perde temperatura, meu alimento vai demorar mais tempo para congelar, os cristais de gelo que vão ser formados vão ser maiores, e na hora que eu descongelo, esse cristal, então, rompeu a barreira da minha célula do alimento e eu perco mais água. Então, é importante que o meu congelamento seja o mais rápido possível para que os cristais de gelos formados sejam pequenos e a minha célula fique preservada e ao descongelar eu perca menos água do meu alimento. E a água que eu perco do meu alimento é sabor. Então, uma carne que solta muita água quando ela está sendo descongelada, significa que ela está perdendo o seu suco, perdendo a sua água e perdendo o seu sabor também. Esses alimentos descongelados, eles vão deteriorar mais rapidamente do que os alimentos frescos. Então, um produto descongelado, eu devo consumi-lo imediatamente e jamais eu devo fazer o recongelamento. Então, para evitar isso, é importante a gente congelar em pequenas porções, garantindo que sempre eu vou consumir todo o produto após o descongelamento. Porque o recongelamento, ele aumenta os riscos microbiológicos, nutricionais e sensoriais do meu alimento. Quais embalagens que eu posso aplicar nesse processo de congelamento? Embalagens flexíveis, como sacos plásticos, papel alumínio, formas e bandejas de alumínio, e embalagens rígidas, como recipientes de plástico ou de vidro. Lembrando que os recipientes de plástico não devem ir a micro-ondas, a menos que ele tenha uma orientação na embalagem, falando que ele pode ser descongelado em micro-ondas,
Refratários de vidros, caixas ou bandejas de isopor, potes de vidros, formas de gelos, todos eles servem para esse processo de congelamento. Então, aqui alguns exemplos, né, de embalagens que a gente pode usar nesse processo de congelamento. E aí algumas dicas de alimentos ricos em água, como que eu faço um congelamento eficiente nesses alimentos. Então, congelamento de frutas, por exemplo. A gente pode congelar? Sim, mas é importante a gente congelar já higienizado e picado, da forma que você vai utilizar depois, ou então na forma de polpas, né? Então, eu tenho acerola no meu quintal e ela perde se ela não for congelada. Eu posso fazer a polpa da acerola, né? Bater no liquidificador com pequena quantidade de água, coar isso, guardar em embalagens plásticas e congelar para fazer suco posteriormente. Mas eu também posso congelar a minha fruta inteira, não tem problema nenhum. Depois eu vou bater e usar essa fruta, mas o volume que a fruta ocupa no freezer é maior do que o volume da polpa, então vai depender também da disponibilidade de espaço, né? As frutas, após serem congeladas, elas devem ser consumidas em preparações como bolos, tortas, sucos, para fazer uma calda, para fazer um creme. Ela não vai servir para ser consumida como in natura, né, como fresca, porque muda a sua textura, algumas mudam o seu sabor, então é mais interessante eu aplicar em preparações culinárias e não para o consumo direto. O congelamento de hortaliças também pode acontecer. Também devem ser armazenadas, higienizadas e já picadas da forma que eu pretendo utilizar. E existe uma técnica utilizada que é o branqueamento, que é capaz de desativar algumas enzimas e conservar melhor as características sensoriais de sabor, cor e textura das hortaliças durante esse congelamento. Então, como que eu faço esse branqueamento de alimentos, né? Então, o branqueamento, ele nada mais é do que um choque térmico. Então, eu vou colocar uma água para ferver no meu fogão. Quando ela estiver fervendo em ebulição, eu vou colocar o meu alimento e aí tem um tempo específico para cada alimento. Aqui eu cito 5 exemplos, né? Mas na internet a gente encontra outras opções. Deixo nesse tempo de acordo com cada item e depois eu coloco imerso imediatamente em água gelada. E aí eu tenho então um alimento que vai durar mais tempo no meu freezer e quando eu descongelar, eu não vou perder muito as suas características sensoriais. A batata, por exemplo, se ela não passar pelo branqueamento, ela vai ficar escurecida, ela oxida e ela não tem a mesma característica. Ela sendo branqueada, eu consigo depois usar para fazer sopas, para fazer batata sauté, para fazer uma batata assada. Então é interessante esse processo porque eu vou ter alimentos que vão poder ser utilizados depois e nesse tempo em que a gente quer ir menos ao supermercado, a gente conseguir armazenar esses alimentos adequadamente por mais tempo é interessante. As carnes, como que eu devo congelar as minhas carnes? Tirar todas as aparas de excesso de gordura, nervos da minha carne, cortar da forma que eu vou utilizar depois. Então, essa carne é para bife, então eu vou cortar em bife. Essa eu vou fazer isca. Se a carne já é moída, vou congelar em pequenas camadas, como eu já orientei. E sempre na quantidade que vai ser consumida ao descongelar. Por que isso? Para evitar que eu descongele e depois precise congelar novamente esse alimento que não é interessante. As sugestões de tempo que vai durar esses alimentos durante esse congelamento. Então, pães e massas em geral duram em torno de 3 meses, hortaliças sendo branqueadas, né, como eu expliquei, vai durar em torno de 6 meses, filé de peixe em torno de 2 meses, carnes em torno de 3 meses. Essa carne não deve estar temperada.
Se ela estiver temperada, ela vai durar muito menos, porque começa a oxidar e gera sabor de ranço no meu alimento quando eu for produzi-lo. E frutas em torno de 6 meses em congelamento também. Os alimentos que não devem ser congelados, então folhosos de uma forma geral, a menos que eu tenho muito agrião, muito hortelã, tem como eu aproveitar isso? Você pode bater com pouca água, congelar em cubos de gelo e depois usar, por exemplo, para fazer um suco verde, para fazer um suco de abacaxi com hortelã, dentre outras alternativas, ou mesmo para enriquecer uma sopa. Então, eu posso congelar a couve batida com um pouquinho de água e depois vou fazer uma sopa, coloco esses cubinhos de gelo e isso vai estar também enriquecendo nutricionalmente, que é o nosso próximo assunto, né? De como aproveitar bem esses alimentos. Então, outros tipos de alimentos, como a batata, sem passar pelo processo de branqueamento, não deve ser congelada, claras cozidas ou batidas em neve, o ovo fora da casca eu posso congelar para usar em preparações depois, mas não vou congelar para fazer ele frito ou na forma de omelete, porque ele vai acumular muita água. Pudim, gelatinas, cremes, o ovo na casca não deve ser congelado também. Aí tá, então eu armazenei, estou usando adequadamente esse meu alimento, mas como que eu aproveito ao máximo as características nutricionais desse meu produto? Fazendo o seu aproveitamento integral. Então, o aproveitamento integral, além dele ser interessante em termos nutricionais, ele também vai levar uma economia dentro da nossa casa, porque se eu estou aproveitando integralmente o meu alimento, eu reduzo a quantidade de alimentos que eu vou adquirir nos mercados, nas frutarias. Então, o segredo é não desperdiçar nada do que é comprado. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente joga muita coisa no lixo que poderia ser utilizado na forma de sopa, bolinho, bife, soufflé, suco, doces. Então, é muito importante a gente ter essa consciência nesse momento em que a gente precisa usar de forma consciente os nossos alimentos, porque muitas pessoas podem ter até dificuldade de ter acesso a esses produtos, né? Então, o aproveitamento ele vai reduzir a quantidade do lixo e também vai fazer bem para a nossa saúde, porque existe uma grande parte dos nutrientes dos alimentos que estão presentes nas cascas, nos talos, nas sementes desses alimentos. Como que a gente pode aproveitar isso? Então, a gente pode aproveitar o talo de couve, de brócolis, de espinafre, de agrião. Posso aproveitar a casca de abóbora, de banana, de batata, de maçã. Posso aproveitar as folhas do brócolis, da beterraba, da couve-flor, da cenoura, para aplicar em diversas preparações, como farofas, como massas, como soufflés, recheios de tortas. Então, existem várias formas, na internet existe uma infinidade de receitas que a gente pode utilizar essas aparas de alimentos na nossa alimentação de forma adequada. E por que eu devo aproveitar integralmente? Porque tem um alto valor nutritivo, essas partes que às vezes a gente joga no lixo, porque tem um custo baixo ou zero, né? Pensar que a gente iria jogar fora. E é um preparo rápido, a maioria das receitas são simples e fáceis de serem utilizadas. O cuidado que a gente precisa ter é higienizar adequadamente os legumes e as verduras antes de utilizá-lo. Então, eu quero usar a casca, então mesmo que seja um alimento de casca grossa, eu vou fazer a sanitização com hipoclorito. E aí a gente já tem até uma outra aula da professora Flávia que mencionou a respeito dessa higienização adequada, então eu não vou abordar esse tema aqui. E caso você não vá utilizar naquele momento essas cascas, essas folhas, eu posso também congelá-las da forma adequada para utilizar quando for necessário. E para a gente finalizar, duas receitas, né, 2 exemplos de receitas que a gente pode usar na nossa casa. Então, tem o suco da casca do abacaxi
E tem também uma receita de massa verde para panqueca, que é utilizado talos, né, de vegetais verde escuros, que são riquíssimos em ferro, né? Então existe uma indicação desse consumo. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a atenção e a oportunidade, e a Faculdade de Nutrição continua trabalhando, mesmo que remotamente, em prol da comunidade, para que a gente traga sempre informações de qualidade para a gente conviver o melhor possível nesses períodos de quarentena e de isolamento social. Muito obrigada.